aí que tá chegando, vai chegar, vai assistir a live depois, eu acho que o primeiro ponto assim, que eu queria trazer é a intenção mesmo, a gente está fazendo essa conversa, e por que eu também convidei a Lia para a gente conversar, que, cara, é aprofundar um pouco mais nas questões assim, que eu acho fundamentais. Parte do espiritual barra desenvolvimento humano barra ser uma pessoa comum. E é uma característica assim que eu acho muito marcante em ti, na verdade. Por isso eu acabei assim te convidando aí, porque tu tem essa pegada. Oi, agora voltou. Pô, tinha travado, né? É, não sei se é a internet aí, será? Ah, mudei para o 4G, agora tá. A princípio não tem como dar problema mais. Mas continuando. Então, cara, eu acho assim legal a tua autenticidade, a tua forma de fazer o teu trabalho. Porque tu faz uma coisa profissional, uma coisa que é profunda, que toca as pessoas, mas ao mesmo tempo tu não criou eu não vi isso, pelo menos a criação de um personagem, daquela persona espiritual, toda aquela coisa ali que sinceramente eu estou assim de saco cheio. As pessoas se fantasiando de alguma coisa, de alguém importante, de não sei o quê. Enquanto que eu tenho essa visão que as coisas a gente tem que ser mais receptivo e conectivo com as pessoas. Estar no mesmo, está todo mundo no mesmo nível, todo mundo no mesmo barco aqui. Então ter essa pegada assim de criar esses laços, essa conexão. E então o tema, né, da live, que é falar um pouco mais sobre essa questão desse misticismo que se criou em cima das ferramentas, por exemplo. Eu vejo que muita gente, inclusive eu, os primeiros contatos assim, que eu tive com, tipo assim, astrologia. A primeira pessoa que me falou de astrologia na vida, cara, eu tinha vontade de correr, assim, de tipo, não, como assim tu tá me falando que eu sou desse jeito? Assim, uma impressão de que, pô, tá me colocando numa caixinha. E, e essa é a primeira pergunta, assim, que eu quero fazer para ti. Como é que foi teu primeiro contato com qualquer ferramenta, assim, de autoconhecimento que tenha sido? Mesmo que tenha sido de uma forma disfuncional, como é que foi para ti, para você? Então, primeiro eu queria te agradecer pelo convite para estar participando dessa live. Para mim é sempre bom compartilhar o conhecimento, falar do meu trabalho, um trabalho no qual eu sou completamente apaixonada. Eu amo trabalhar com desenvolvimento humano, eu amo trabalhar com enneagrama e amo ajudar as pessoas, né, como uma boa 4 social que sou. Então, assim, eu desde muito nova, desde os meus 13, 14 anos, eu sempre tive essa abertura para pesquisa, para curiosidade, para entender o ser humano. Então, desde muito nova, tudo que aparecia para mim como ferramenta de autoconhecimento, eu estava super aberta. Então, acho que isso faz parte de mim, da minha essência. E isso a gente entendendo o enneagrama, até a própria astrologia, a própria numerologia, a gente entende por que que as pessoas são tão diversas, né? Eu, naturalmente, sempre fui essa pessoa aberta, expansiva, curiosa. Então, apesar de que eu sou uma pessoa que gosto muito dessa ponte entre a espiritualidade e a ciência. Acho que assim como você, eu também eu tô um pouco enfarada, né, de tudo que é colocado aí como algo espiritual e criado esses mestres, esses gurus, né? Então eu sou uma pessoa que na minha jornada de autodesenvolvimento e de aprofundamento eu busquei essa ponte entre ciência e a espiritualidade. Então, ao mesmo tempo que eu estudei a espiritualidade, eu cheguei também a fazer formações, pós-graduações em ambientes acadêmicos também, para me certificar de que o trabalho que eu estou levando para as pessoas é de fato um trabalho equânime, sabe? E eu gosto muito dessa ponte entre essa espiritualidade e a ciência, a psicologia e a espiritualidade, a filosofia que une tudo isso.
Então é um pouco sobre isso. Eu sempre fui aberta, continuo muito aberta, mas sempre questionando também tudo que chega para mim. Acho isso muito importante. Interessante. Interessante. Obrigado aí pelo relato. Imagina. E aprofundando assim nessa mesma questão, eu diria que tudo que causa aversão numa pessoa, inclusive tu pode também relatar aí a partir dos teus clientes, dos teus atendimentos com o Enneagrama, se isso Uhum. já aconteceu, não acontece. Mas o que leva uma pessoa a querer se distanciar de uma informação, eu acho que é quando aquela informação é passada ou é interpretada de uma forma que tira ela de um espaço de poder pessoal. Uhum. Porque quando a gente, digamos assim, busca o nosso desenvolvimento, a gente busca o quê? Se sentir bem. O norte sempre vai ser o nosso feeling. Como tu vai estar te sentindo, né? Essa forma de a gente avaliar se a gente está acertando o nosso caminho ou não. E eu vejo que na questão de desenvolvimento, o ponto é, você está numa posição que você tá com poder pessoal frente à vida ou não. E tem informações que agregam nisso, que parece que quando aquela informação chega, alguém te passa aquilo abre um leque, assim, aquilo te abre, traz uma leveza, traz um caramba, eu vou conseguir fazer isso, abrir um novo caminho, novas possibilidades, tudo ficou mais leve, mais encaixado. Acho que essa é a palavra. E ao mesmo tempo, tem informações que chegam que elas parece que tiram você desse lugar. Ou a maneira como a pessoa traz, ou da maneira como a gente acaba interpretando através dos vários padrões e coisas do passado que a gente tem também dentro de nós, nossos filtros, né? Que às vezes estão desajustados. Mas esse eu vejo que é o ponto. Esse espaço e tu, sim, os teus clientes, teus atendimentos, teus eventos que tu fez, o que tu percebe em relação a isso? Tem alguma percepção de que consegue ver nitidamente quando tu conseguiu colocar a pessoa nesse espaço em que, tipo, clareou, assim, tu vê, caraca, foi isso. Eu acredito que vários fatores podem influenciar a chegada de um novo conhecimento na mente de uma pessoa. Então, quando a gente estuda as 9 personalidades, a gente entende que cada um vai ter um filtro que vai filtrar as informações e vai experimentar a vida de uma forma. Então, por exemplo, o tipo 8, ele vai ter um mecanismo de defesa chamado de negação. Então, pode ser que ele receba a primeira informação com esse padrão de negação. Então, levando em consideração que, por exemplo, quando eu estou dando um treinamento de Enneagrama, eu tenho a possibilidade de 9 perfis de personalidade estarem ali me assistindo, eu procuro sempre me manter conectada à minha verdade, sem criar, de fato, essas máscaras, sem criar muito show business. Eu procuro me manter muito autocentrada no meu equilíbrio interno para que eu possa fazer com que esses mecanismos de defesa que são automáticos, e na maioria das vezes as pessoas nem sabem que estão atuando nesses mecanismos, eles possam se afrouxar, criando e estimulando um ambiente de mais confiança. Então, criando esse ambiente, me centrando na minha verdade, muito bem embasada no conteúdo também, que é uma outra parte que eu considero fundamental, você saber o que você está ensinando. Eu acredito que ali com meia hora, 1 hora, criando uma ambiência, criando uma conexão, criando um campo, criando de fato um grupo também que estejam todos alinhados no mesmo propósito, no mesmo desejo de se autodesenvolver, eu sinto que nesses primeiros minutos ou na primeira hora já é criado um campo de confiança, onde aos poucos, no decorrer do dia, as pessoas vão se abrindo e o conhecimento vai chegando. E aí cada um vai receber a sua forma, né? De acordo com o momento espiritual ou psicológico que ela está vivendo. Então, às vezes, uma única frase, ou isso aqui que eu estou falando para você, no seu estágio espiritual, seu nível de consciência, você vai receber isso de uma forma. Às vezes, uma outra pessoa vai receber de uma outra forma. Então, acredito que a gente, como professor, a gente que está ali levando conhecimento, a gente tem que se manter centrado nessa verdade, sem criar personagens, sem querer estar ali na frente para agradar e simplesmente se colocar como um canal e estar muito bem embasado naquilo que você está ensinando.
Acredito que esses dois pontos são fundamentais e se você está centrado nisso, não tem erro. Legal. Até Bom, o Enneagrama é fantástico, né? É fantástico, é uma ferramenta assim, fantástica para explorar a personalidade das pessoas, como elas são, como elas agem, e para ganhar consciência sobre isso também, né? Para tu entender que aquela pessoa lá, que às vezes tem um comportamento lá que tu não curtiu muito, tem um porquê ali por trás, né? E essa Exatamente. é a chave para a gente harmonizar as coisas, harmonizar as cidades, as sociedades, o planeta em último estágio, né? A chave é o entendimento, a compreensão a partir disso. Então, Perfeito. cara, o Enneagrama é muito fantástico em relação a isso. E você percebeu já alguma vez, assim, um afastamento de pessoas por tipo assim, alguma crença, alguma coisa que elas tinham na cabeça e não deixou elas acessar, nem te deixou falar sobre Enneagrama, por É exemplo? legal você perguntar isso, porque hoje aconteceu um fato assim. Eu tive uma aluna que chegou para fazer o meu módulo inicial, chegou com algumas resistências, porque na minha comunicação de marketing, eu não trago nenhum viés espiritual, eu tento trazer para uma linha do enneagrama mais psicológico, levando para essa linha para que eu possa atingir todas as pessoas, tanto as pessoas que querem se desenvolver psicologicamente quanto espiritualmente. Então, essa aluna, ela chegou no curso de Enneagrama, ela é evangélica, né, cristã, e ela, uma tipo 6 sexual contrafóbica, não sei se você compreende, né, dos subtipos e tal, mas o 6 contrafóbico, ele é extremamente receoso, né, ele duvida muito daquilo que recebe, então ela foi uma pessoa que Ó, a Paty está falando, Neander, tua voz está bem mais baixa que a dela. Talvez seja porque eu estou falando com esse fonezinho aqui, aí fica um pouquinho mais nítido o som. Vai chegar um pouquinho mais perto. Isso. Eu tô te ouvindo bem, para mim tá tranquilo. Mas aí essa cliente minha chegou ali no ambiente, né, que a gente... E ela ficou apaixonada pelo enneagrama. Acho que o campo foi envolvendo ela, ela foi vendo as outras pessoas também se abrindo, confiando, e ela ficou maravilhada, assim, com o enneagrama. E depois disso ela seguiu, continua acompanhando ali, a gente tem um grupo onde participam todos os meus alunos, onde eu fico mandando conteúdo, enfim, próximos eventos. E aí, depois de muito tempo, hoje eu fui mandar um vídeo falando sobre transição planetária com viés mais do espiritismo, uma coisa mais de espiritualidade. E aí ela mandou uma mensagem assim, falando, olha ali, agradeço muito pelo carinho, pela troca, por tudo que eu aprendi, mas buscarei um viés do enneagrama que esteja mais conectada com os meus valores cristãos, falou assim. E saiu do grupo. Ou seja, por mais que a gente tente não levar esse viés religioso, né? De uma forma ou de outra, para quem conhece e vive esse enneagrama mais profundo, sabe que o propósito do enneagrama, no fundo, tem um viés espiritual, mas não um viés religioso, né? Te fazendo crer, né, num Deus que está fora. Espiritual que eu digo no sentido de você tocar o seu Deus interno, né? Então, quando a gente busca sair da personalidade, através dos caminhos de desenvolvimento, buscando a essência, esse caminho é um retorno para si, para o self, para esse Deus que mora dentro de si. Então é uma espiritualidade mais, como que eu posso dizer? Para além desses dogmas e dessas questões religiosas, sabe? Mas Além do campo da mente, né? perfeito isso. A gente fala do extrafísico, daquilo que talvez ainda não tem nenhuma explicação humana ainda, entende? Mas para algumas pessoas eu vejo que principalmente, né, que nem essa aluna, isso é muito raro acontecer, mas hoje aconteceu isso, coincidentemente, de eu mandar falando sobre transição planetária e ela interpretar que aquilo ali não era coerente com os valores cristãos dela e ela pediu licença e saiu do grupo. Mas eu lido super bem com isso, eu entendo que cada um tá no seu time,
eu acredito que eu atraio as pessoas que vibram na mesma frequência ou que olham para o mesmo lugar, porque senão não atrairia, né? Então eu estou bem tranquila em relação a isso. Essa questão quando começa a envolver religiosidade, acho que é nesse ponto que toca assim as coisinhas mais criteriosas, assim, muita gente. E Sim. eu já tive algumas experiências, né? Eu trabalho também numa outra empresa que trabalha com desenvolvimento humano, trabalha com respiração, com breathwork. E lá eu lido na linha de frente, assim, com as pessoas, com os clientes, com os alunos. Então vem de tudo, já vi de tudo, assim, sabe? Mas, cara, a questão religiosa, assim, é impressionante. Não, Quando eu posso... eu imagino assim, para o homem trabalhar com desenvolvimento humano, quando ele traz esse viés também espiritual, né? Meditação, uma linha de yoga, uma linha mais energética, né? Para a mulher, no dia de hoje, eu já vejo que tem um tabu. Eu imagino um homem levando isso, né? Mas enfim, Cara, legal esse ponto até, porque eu lembro que as primeiras vezes, assim, que eu comecei a realmente trazer, assim, de forma autêntica aquilo que eu estava estudando, que estava fazendo sentido para mim para fora, o meu grupo, meu círculo social, assim, de pessoas que eu mais convivia era um pouco diferente. E, nossa, assim, tu se sente meio... Tu vê, assim, que os caras estão olhando pra ti, tá, mas tu virou gay, aí o que que tá acontecendo, né? Tem essa pegada, tem essa uhum. pegada. Então, acho que o próprio estudo da consciência, ele tem uma energia mais feminina do que uma energia ativa de ação. Tu tem que ter mais delicadeza, mais cuidado, porque é um pequeno A gente está falando de mundo interior, né? A gente está falando de tocar o inconsciente, aquelas coisas que a gente não tem tanta consciência, né? Então, naturalmente, um caminho mais feminino. Mas eu vejo que o masculino tem que temperar também. Eu vejo que o Enneagrama, o trabalho com o Enneagrama me traz muito, muito disso, assim. Essa delicadeza para tocar o mundo pessoal, interno da pessoa, mas a assertividade em trazer o conhecimento como um caminho real, e assertivo para uma mudança prática. Então eu vejo que alinha muito assim esse tocar sutil de falar de autocompaixão, de ver o outro como irmão, do feminino, mas essa diretriz e essa assertividade mais masculina, assim. Eu vejo que casa muito bem. É a base da numerologia, né? Eu estava aqui refletindo sobre os meus próprios estudos. E basicamente tudo é o número um ou o número dois, né? O número um é o núcleo da energia masculina, que é liderança, que é ser ativo, que é o empreendedor. E o número dois, aquela energia que complementa, aquela energia que é receptiva, da compaixão, aquela palavra que você usou. E, e ambas essas energias, elas podem tanto estar em excesso, quando o número um, quando o masculino fica em excesso, se torna aquele cara que é autoritário, que vai ficar chato, vai incomodar os outros por começa a mandar. E quando falta, ele se torna fraco. Ele não tem impulso de liderança. A mesma coisa na energia feminina, no número 2. Quando ela está em excesso, se torna muito boazinha, assim, muito... Não consegue se posicionar direito, faz as coisas demais para os outros. E quando falta, se torna apática. Então, é interessante, nossa conversa chegou nesse ponto da energia, porque eu acho que uma pessoa, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, ela tem que ter as duas coisas desenvolvidas e aí ter o discernimento, né? A consciência de saber quando usar cada uma delas. Porque tem momentos que, cara, às vezes tu tem que até usar a força física. Sim. Tem que dar um basta. Existe um limite. E tem um momento que tu tem que ser o mais compassivo possível. Então, essa dança entre os dois, é saber o momento certo de usar cada uma das energias. Eu acho que eu acho fantástico esse ponto. Assim, uma coisa... Várias linhas espirituais e da psicologia falam dessa integração, né? Carl Jung, ele vai trazer a ideia da integração de ânimo e ânima. Então, ele vai falar que dentro de todo homem tem uma fêmea cósmica, um feminino, que ele precisa integrar, e dentro de toda mulher tem um masculino, que ele vai chamar aí de ânimos. Então, para que você consiga alcançar esse processo que ele chama de individuação, que é você voltar para o si mesmo, você precisa integrar teu inconsciente pessoal, que são as suas sombras e as questões que você traz de sombras sistêmicas, de padrões de ancestrais,
e o inconsciente coletivo, que vai para além das suas próprias sombras interpessoais, vai para além. A gente está falando de integração de sombras que o coletivo traz. E depois desse processo, para você conseguir chegar nesse processo de individuação, você tem que integrar feminino e masculino. Então ele faz até um demonstrativo que é um percurso, assim, né? Que ele usa muito aquele iceberg, onde no topinho tá ali o ego, que a gente considera ali a nossa personalidade, né? E abaixo disso vai entrando no inconsciente pessoal, que você começa a integrar na sua relação com pai e mãe, as questões que você desenvolveu na infância, que a psicanálise atua bastante nisso. E para você sair do inconsciente pessoal e ir para o inconsciente coletivo, você tem esse viés de integração de feminino e masculino. Ou seja, dentro desse olhar de Jung, você não consegue adentrar nessa integração de inconsciente coletivo se você não integra feminino e masculino. Então tem toda uma inteligência, uma metodologia para que você, se você é um buscador, se você é uma pessoa que está buscando nessa vida se integrar, né, ou chegar nesse si mesmo, nesse self, você precisa passar por este percurso, né? E aí entram ferramentas de autoconhecimento como o Enneagrama e outras ferramentas que ajudam neste processo de individuação. Eu vejo que muitas linhas de conhecimento falam sobre a mesma coisa usando métodos diferentes. Né? Porque cada autor, dentro do teu processo de autodesenvolvimento, foi criando um método e uma forma para ensinar e ajudar outras pessoas a trilharem o mesmo caminho. Inclusive, eu acho que vamos dizer assim, a reintegração, essa integração do ser é o que a gente poderia ver como um objetivo máximo, né? Uhum. Se tornar esse ser integrado de novo. E, cara, isso meio que é o fato da coisa, né? Então é trazido para fora de diversas línguas, de diversas formas, de diversas linguagens, diferentes culturas. Cultura também é uma coisa que eu andei ficando um pouco mais consciente sobre. Tem incontáveis culturas ao redor do globo e cada uma tem a sua maneira de chegar naquela verdade, né? Naquele formato. Só que esse formato não serve para o outro. O outro vai trazer aquela palavra lá e não vai encaixar, não vai servir. E, assim, trazendo para uma forma prática também esse assunto, eu acho que as pessoas mais interessantes para a gente conhecer são exatamente aquelas que têm algum nível já de discernimento sobre quando usar cada uma dessas energias, né? Seja uma pessoa do teu trabalho que está lidando contigo, porque ela vai saber qual é o momento de usar a energia masculina, de trazer a força, qual é o momento de apaziguar, de ser compassivo, né? Seja uma pessoa que tu encontra na rua, assim, vai acontecer uma situação perigosa, fisicamente, por exemplo, e o homem não vai ter a postura de homem, ou a mulher não vai entrar na energia masculina ali para tomar uma atitude ali de igual para quem está agredindo, tentando atacar, enfim, né? É necessário, né? É esse ponto, ter essa consciência de quando usar cada uma dessas consciências. É muito legal porque, assim, depois que a gente começa o caminho de autodesenvolvimento, os nossos limites ficam bem estabelecidos. A gente começa a utilizar essas ferramentas, essa consciência a serviço da vida. E a gente começa a olhar as pessoas que não passaram por o processo de autodesenvolvimento e a gente vê adultos, pessoas com 40, 50, 60 anos, com questões básicas, assim, como não conseguir, por exemplo, impor limite numa relação. Ou manifestar, ou dizer o que está sentindo, que são coisas tão básicas, básicas assim, para quem já está vivendo o processo há um bom tempo, né? Então, o quanto o ser humano hoje, quando a gente olha para o macro, não tem o básico de um autodesenvolvimento psicológico e emocional. Pior ainda, espiritual, né? Então, estamos engatinhando ainda. Inclusive, né, usando essas ferramentas, assim, o Enneagrama trouxe alguns insights para mim, assim, nos estudos que eu fiz. Qualquer ferramenta, se eu tiro alguma coisa, uma coisa útil eu já tirei na vida. Algumas um pouco mais, outras não aprofundei tanto. Mas uma questão, assim, eu acho fundamental e que nós, assim, como pessoas, a gente peca demais, é não ficar consciente
das nossas necessidades. Porque entrou os últimos anos aí, 8, 9 anos, vamos dizer, 8 a 6 anos atrás, mais ou menos, começou uma cultura forte de individualidade. De eu não preciso de outros, eu não preciso de pessoas, eu sou o suficiente, principalmente para as mulheres, acho que isso afetou bastante também, para os homens também, enfim. E essa questão de que a gente não tem nada que a gente precisa, só preferências, só escolhas. Mas eu me vejo agora, quando eu entro num estado de meditação, de reflexão profunda, eu olho para o meu sentir, o que está ali, eu vejo que tem várias necessidades que não é coisa que eu quero escolher suprir essa necessidade ou não. Não, eu preciso. Um exemplo é conexão para mim. Eu preciso de conexão com pessoas. É uma coisa tão fundamental quanto comer, beber água para mim. E a gente criou assim um inconsciente coletivo de não precisar ou de negar isso, né? De negar isso. Às vezes tu até sente a pontadinha, mas tu não consegue trazer isso para transformar isso num pensamento consciente. Eu acho que isso advém da questão cultural, social que a gente está vivendo enquanto sociedade mesmo. Eu tô sendo atravessada por isso, assim como você tá. Essa questão, essa cultura, né, da individualidade, principalmente depois da questão da tecnologia, das redes sociais, por mais que tenha a ideia de que aproxima a pessoa, tem distanciado cada vez mais pessoas, né? Eu sigo uma psicanalista que eu acho ela muito inteligente, que ela fala que, sei lá, a cada minuto tem 50 mil matches em aplicativos de relacionamento. E desses 50 mil matches, assim, são pouquíssimos que dão sequência. Então, assim, às vezes acontece só um match e isso já é um acontecimento para a pessoa, assim. Pouquíssimos dão sequência em desenvolver, de fato, uma conversa, em marcar um primeiro encontro. Quem dirá isso tornar um relacionamento real, presencial, né? Então, ontem mesmo eu estava na Nova Acrópole, porque eu estudo lá filosofia, e a gente estava debatendo sobre convivência, e não tem como falar do quanto essa questão tecnológica está fazendo com que as pessoas não se relacionem mais, né? E um dos motivos que eu busquei a escola da Nova Acrópole foi para retomar essa convivência. Porque com essa questão de rede social e essa minha busca, né, por autoconhecimento me fez ficar muito reclusa na minha individualidade e tendo relações muito nessa questão de rede social. Até que eu tomei essa consciência de que, cara, eu tô sentindo falta de convivência. E como você disse, né, nós somos seres sociais, nós precisamos de conexão. Principalmente aí, estudando o Enneagrama, quem tem o instinto sexual como dominante. A conexão para um sexual dominante é como você falou, é como beber água, é como dormir, né? Então, é importante a gente se ater, né, a essa nossa necessidade de conexão e de convivência. Sim. Eu tive que dar risada porque eu vi aquela tua postagem lá dos match lá, eu dei risada. Ah, você viu? Sim. Eu vi. E isso leva para um outro assunto que eu gosto muito de falar também, a gente pode dar uma breve pincelada, mas acho que é a profundidade, né? Cara, falta muita profundidade nesse mundo. Às vezes eu me impressiono, porque não é tão difícil, não é uma coisa assim, uma condição especial, é tipo, cara, dá para aprofundar um pouquinho. O que eu quero? Por que eu quero? Por que eu quero isso? Uma sequência de 3 perguntas, tu aprofunda assim, tu já te aprofunda mais que 80% das pessoas na questão. Seja em algo, né, diferente o tema. Mas daí é um olhar que eu vejo que, assim, que é muito nosso, né? Nós temos essa profundidade, nós nascemos com essa profundidade, sendo tipos 4 do Enneagrama, e tem outras pessoas que não são tipo 4 e que têm essa profundidade. Mas não são todas as pessoas que veem isso como um valor, e nem são todas as pessoas que têm isso como realidade. Então, o estudo do Enneagrama... Como? Será que... Bom, essa pergunta tu pode responder bem. Será que cada tipo não tem a sua maneira de se aprofundar, digamos assim? Essa é uma boa pergunta, porque cada um vai criar mecanismos de defesa que vão manter eles mais perto ou mais distantes de relações mais profundas. Então, por exemplo, o tipo 4, ele vai ter mecanismos que vai buscar essa profundidade. Por quê? Porque, em essência, ele busca.
né? A profundidade, a conexão mais profunda o mantém mais próximo de Deus, daquilo que é um propósito para ele. Já outros tipos, como por exemplo o tipo 7 na personalidade, ele vai criar mecanismo para se manter longe dessa profundidade, porque o 7 não quer saber de se aprofundar, porque ele tem medo de se machucar, medo de não saber lidar com uma rejeição. Então ele prefere não se aprofundar nas relações do que tentar ou se vulnerabilizar e se machucar, assim como o tipo 8. Então, assim, eu penso que inconscientemente as pessoas criam uma relação com essa profundidade. Uns vão ter mais esse desejo de conexão, de profundidade, e outros não vão ter tanto essa necessidade. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem como sequência de instintos um sexual reprimido, independentemente do tipo. É uma pessoa que não vai ter tanta necessidade de conexão, de fusão, de profundidade, de intensidade. São pessoas que são mais coesas, mais lineares e não sentem essa necessidade. Até tomarem consciência do instinto sexual reprimido, entender que tem uma dor por trás disso, aí começa a mexer no caldeirão, no inconsciente, né? Mas assim, falando no macro, levando em consideração que a maioria das pessoas ainda estão em personalidade e não mexeram nesses mecanismos, não quiseram ainda lapidar ou trabalhar. Então eu vejo que cada pessoa vai ter uma relação com essa necessidade de profundidade não, ou não. Eu sei que para um tipo 4, aparentemente com uma asa no 5, que você me parece ser um 4 asa 5, a profundidade é o ápice para você. Como assim as outras pessoas não são tão profundas? Né? Como viver de uma maneira tão rasa? Não faz sentido. Só que as pessoas não têm esse filtro. Então, para elas faz sentido. Para gente, não. É muito bacana tu trazer isso até ao vivo aqui pra gente, porque, cara, é por isso que eu adoro o Enneagrama, porque às vezes tem algumas pessoas que a gente não entende bem, né? O jeito delas, o comportamento delas. E Uhum. só tu falando isso aqui, essa questão, eles fazem entender, cara, mas aquela pessoa que tem aquele comportamento, ela não é maior, não é mais, não é menos que eu. Ela só tem um comportamento específico por Sim, causa desses mecanismos, né? Tipo assim, sim. todo ser humano nasceu aqui, humaninho, tá sujeito a uma dessas. Não, e eu dou risada disso, assim, porque e aí isso, a nossa realidade abarca um monte de outras coisas, né? Eu fico rindo, assim, falei, poxa, mas por que que eu fui vir bem como tipo 4, né? Por que que eu fui vir com tanta sensibilidade? Eu poderia ter vindo de uma forma diferente, né? Mas assim, eu acho que nada é por acaso. Se eu vim dessa forma, se você veio da forma com que você veio, você tinha que experimentar essa realidade dessa forma. Então eu dou risada. Acho que se eu viesse com uma outra forma de chegar ao mundo, sofreria menos? Acredito que sim, mas não tem como mudar. Então vamos aceitar e vamos criar ferramentas, estratégias para lidar com essa sensibilidade, com essa profundidade, com essa curiosidade que nunca cessa da melhor maneira possível, porque ninguém merece também nascer sofrendo e morrer sofrendo. Pelo amor de Deus. Era o que faltava, né? Pô, pra que você veio pra Terra? Pra sofrer. Não. Sofrer, nossa, não. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Essa também tá meio linkada à questão tabus, assim, voltadas ao desenvolvimento humano, a questão de competição. Eu vi que ultimamente você estava competindo bastante, ganhando algumas medalhas, troféus lá, vi alguma coisa ali por cima, né? E na minha visão de mundo, pelo menos, quando tu começa a entrar nesse caminho de espiritualidade, meditar, parece que existe uma coisa, talvez vem de um inconsciente coletivo, mas que de um momento para o outro, não, você não vai mais competir. Competir é uma coisa ligada ao cérebro reptiliano, negatividade, confronto, assim por diante, né? E, ok, eu me vi entrando nesse padrão por alguns anos. Eu vi assim, eu sentia assim, cara, não, por que eu vou entrar em conflito com as pessoas, né? Por que eu vou ali, futebol, vôlei também, um jogo mais pegado, acaba sendo meio agressivo às vezes. Tem essa agressividade bem para fora. E eu vivi uns anos longe disso.
E aí, um tempo pra cá, acabei esbarrando num vídeo lá, estrangeiro, a pessoa falou ali uns 20 minutos sobre a questão da competição. E eu vi que, tipo, man, não tem nada de errado com isso. É uma coisa incrivelmente boa, né? E eu vi que tu te conecta com isso também. Então, se quiser É, falar. eu adoro debater com pessoas que estão abertas a questionar as próprias crenças. Eu gosto muito disso, sim. E sim, a gente pode olhar para a competição como algo super mundano. Ah, eu quero ser melhor que o outro. Mas para mim, a competição não vem desse lugar onde eu quero ser melhor que o outro. A competição, para mim, me conhecendo, vem de um lugar que como eu posso ser melhor para mim mesma. Então, a minha competição é um processo de autossuperação. Para mim é muito tranquilo, por exemplo, eu estou ali numa partida, numa competição de beach tênis ou de vôlei, quando eu vejo que o oponente ele tem mais habilidade do que eu, para mim é muito fácil perder. O problema é quando eu vejo que o oponente tem menos habilidade, que eu tenho mais capacidade, aí eu quero ganhar. Mas não é porque eu quero ganhar do outro, é um processo meu comigo mesma. Então, é legal a gente ter esse autoconhecimento até para a gente se estudar, porque essa questão da competição sempre foi presente na minha vida, sempre. E aí eu posso usar o enneagrama para explicar, posso falar de um instinto social dominante que gosta de competir, um instinto sexual também que gosta de competir, que o meu também é bem alto. Tem uma outra coisa que eu ando estudando que tem a ver com uma condição de neurodivergência, que é a superdotação em altas habilidades, que foi uma percepção e uma identificação tardia que eu recebi. E quem tem essa neurodivergência, que é a superdotação, é uma pessoa que tem um processamento cerebral muito acelerado. Então, são pessoas que naturalmente gostam de desafios, gostam de estar sempre estudando, que gostam de ter conversas e debates profundos. Por quê? Porque o cérebro ele processa mais estímulos. Então, assim, esse autoconhecimento sobre o nosso tipo de personalidade, a nossa frequência ali, talvez, da nossa numerologia, né? Do nosso número de alma, nosso número de destino, compreender se você é neurodivergente ou se o seu cérebro é típico, tudo isso vai te ajudar a se compreender para você viver melhor com você mesmo. Então, eu gosto muito dessa ideia da gente se aprofundar em quem somos. E aí sim, o enneagrama pode ajudar, as ferramentas de autoconhecimento, a própria psicanálise, para você ser melhor para você. E não necessariamente você ser melhor que o outro ou ganhar um lugar de destaque, entende? Ó, o Thales mandou uma mensagem. Você buscar as pessoas de maneira mais profunda perante as vidas e acontecimentos acaba fazendo te isolar socialmente e profissionalmente. Nietzsche seria um exemplo disso. Quer comentar, querido? Vou comentar. Sim, eu acho que sim. Acho que. Não sei se você assistiu o início, né? A gente estava falando um pouco sobre essa questão. É a questão daquele equilíbrio, né? Mas não equilíbrio 50-50, vou ser 50 sim, 50 sim. Mas saber o momento certo de usar cada parte de ti, né? Seja a parte mais profunda, a parte mais social, mais rasa, né? Não é rasa, mas é externa, né? Externa, nesse sentido. Então, é dessa maneira aí que eu vejo e também que eu venho colocando em prática, vejo que funciona dessa forma, né? Esse jogo. É, ontem, como eu comentei, né, o debate lá na nossa aula de filosofia foi sobre a convivência, sobre as nossas relações. E uma pauta que eu levantei foi que o quanto o autoconhecimento me levou para um lugar de isolamento. Foi exatamente o que o Thales falou, e a gente vê Nietzsche nesse lugar e vários filósofos, né, Thales, e pessoas que buscam o autodesenvolvimento nesse lugar de solitude. E eu vejo que é um lugar fundamental. Eu acho que dentro dessa jornada do buscador do caminho, tem esse momento de viver essa solitude para você se ouvir. Ainda mais vivendo no mundo que a gente vive hoje, né? Com tantas distrações, com tantos estímulos, você precisa passar por este momento de solitude. Então eu vejo que ele é muito importante.
Mas, por exemplo, no meu caso, eu vi que eu fiquei muito tempo. Eu estava quase virando uma eremita, assim, me isolando, sem me relacionar. Em vários aspectos, eu estava dentro de mim. Até que, num determinado momento, né, tem aquela fala, né, quando você tem que ter um cuidado, né, quando você olha para o abismo, porque você pode cair nesse abismo. E aí eu comecei a ver o quanto eu me isolei, o quanto eu me afastei das relações e o quanto eu era muito mais social, o quanto eu era muito mais. Eu me relacionava muito mais antes desse processo de autoconhecimento. E o quanto eu sinto saudade deste lugar. Então, a minha reflexão ontem na aula de filosofia foi sobre como eu posso continuar nesse processo de autodesenvolvimento, nesse processo de solitude positiva, introspectiva, mas ao mesmo tempo me relacionando. Até porque, dentro desse olhar dessa escola de filosofia, a convivência e as relações servem para você pôr em prática tudo aquilo que você está aprendendo no seu processo de autodesenvolvimento humano. Então, ali eu tô, né, no Enneagrama, eu estou trabalhando as virtudes, como, por exemplo, a verdade, a humildade, a compaixão. Eu vou precisar de ter relações e convivência para tentar pôr isso em prática. Porque sozinho eu não preciso, muitas vezes, colocar essas virtudes em prática, né? Então, acho que é por aí. Pô, essa tua fala aqui, ela me trouxe, assim, logo de cara, veio, assim, o insight sobre o que eu venho estudando também, uma linha um pouco diferente. Ao meu ver, é uma atualização das filosofias espirituais que a gente tem. E ela olha para nós, como a nossa consciência, não como um eu, como um Neander aqui, como ele, mas como uma consciência fragmentada. Então, ao invés de sermos na verdade, dentro de nós tem várias pequenas partes, né? Pequenos pedaços de consciência. E cada pedacinho de consciência tem a sua própria vontade. E aí que a gente vai se debater com aquela vontade de ficar na caverna, ficar ali no cobertorzinho, ficar no confortável, ficar sem, sabe, aquele, pô, tô aqui, tô de boa, tô na paz. E aquela outra vontade que parece que é o extremo oposto. Aquela que quer sair, que quer voltar a viver aquilo que tu viveu talvez na tua adolescência, na fase dos 20 e poucos ali, no início, toda aquela loucura. E aí tu tem duas partes dentro de ti, duas vontades diferentes. E aí o senso comum você escolhe uma, né? Você escolhe uma daquelas, a que você acha mais adequada para a sua vida hoje e segue por lá. Porém, o que a gente acaba fazendo com esse tipo de comportamento é que a gente acaba negando uma parte nossa. Então, aquele mesmo comportamento que a gente tem, por exemplo, de não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem contigo, com os outros, no mundo de fora, ou seja, relações de ganha-ganha no mundo externo, a gente tem essa mesma questão dentro de nós, com as partes nossas. Cara, isso aí foi assim, um conhecimento Olha, fantástico. a gente tá tendo uma conversa aqui de dois tipos 4 que vão ter esse padrão de complexidade, né? E desses paradoxos. Nem todas as pessoas são assim, mas porventura pode ter pessoas que se identifiquem com essa complexidade que nós dois temos. Mas uma coisa que eu gosto muito no caminho do Enneagrama é que o Enneagrama fala muito sobre essa integração dessas duas forças. Não é à toa que tem, deixa eu mostrar aqui, que tem um triângulo no Enneagrama, né? Esse triângulo aqui. Então, esse triângulo vai falar sobre integração de duas forças. Então, é um pouco dessa experiência que você trouxe aí, que uma parte minha quer sair, quer ir para o mundo, quer conviver com pessoas, e outra parte quer se isolar, quer virar um ermitão. E o Enneagrama vai falar sobre essa interseção, o criar essa terceira força, esse caminho do meio. Como eu posso conviver, me relacionar e, ao mesmo tempo, também ter um momento onde eu tenho a introspecção, eu tenho o meu momento de solitude. Então, esse é um dos motivos que eu gosto muito de trabalhar com o Enneagrama, porque o Enneagrama não exclui nenhuma das nossas partes, nenhum dos nossos desejos ou faltas. O Enneagrama fala muito dessa integração desses aspectos positivos, negativos, dos desejos, das faltas, e não exclui nada.
Então eu gosto muito desse caminho. Exato, sim. Ao meu ver, né, dentro da minha perspectiva aqui, eu acho isso fantástico, porque em outra... no senso comum você não encontra esse tipo de informação. O pessoal te indica, escolhe um e deixa o outro ali. E aí, isso que você falou agora é exatamente o desfecho que eu ia trazer, né? Que é achar um ponto em comum entre as duas partes para fazer com que nenhuma perca, com que nenhuma vontade sua seja negada, seja suprimida, seja rejeitada. Mas que encontre uma forma Perfeito. comum de encaixar dentro dos seus objetivos, dentro daquilo do seu fluir de vida. E eu vejo que o ponto-chave da integração, uma vez que você trabalha no processo de autodesenvolvimento, tem a ver com esse abraçar esse paradoxo. Abraçar o bom e o ruim, o desejo e a falta. E a gente vê muitas linhas realmente hoje. Você olha para a política, ou é esquerda ou é direita. Você olha para uma linha religiosa, ou é Deus ou é diabo. Cara, pode existir Deus e pode existir diabo dentro de mim. E amém. Eu tenho os dois em mim. E eu não sou pior porque também integrei o diabo em mim. Ou se eu sou de esquerda ou de direita, entende? Então, assim, eu gosto dessa linha de que eu posso ser quem eu sou, me abraçando por completo, na minha luz e na minha sombra, e isso não me faz nem pior nem melhor. E eu acho que é muito importante exatamente esse ponto aí que você falou agora, de olhar para as duas coisas como, ok, existe isso, existe isso. E eu estou no meio disso, isso pode existir em mim e tá tudo certo. Não preciso combater um lado. Não preciso ser um lado e estar combatendo outro, porque esse eu acho que é o caminho que levou a gente a viver essa bagunça social que a gente está vivendo e que pode piorar ainda, né? Sim. Então, esse é o chamado, ao meu ver, pelo menos, esse é o maior chamado assim, de urgência para ganhar consciência sobre isso e parar com essas coisas que não fazem sentido, né? É Autodestrutivos. que é a integração, é a terceira força, né? O Thales até falou aqui, ó, você se relaciona melhor na ignorância. Será, Thales? Eu vejo muitas pessoas se relacionando na ignorância e tendo relacionamentos péssimos. Assim, as pessoas estão ali num relacionamento afetivo sem nenhum processo de autoconhecimento. Então, assim, sombras projetadas um no outro, fazendo com que a relação não tenha diálogo, que não tenha um ponto de integração, acontecendo separações, divórcios. Então, eu não sei, eu acho que isso é uma crendice popular, né, de que é melhor a gente viver na ignorância. Melhor para quem? Eu não abro mão de tudo que eu venho descobrindo sobre quem eu sou, sobre o ser humano. Eu vejo que eu me relaciono muito melhor comigo, com as pessoas, com o mundo, através da consciência. Então, acho que a gente precisa rever essa crença popular e coletiva. É, esse é o ponto. É que nem vamos dizer, a moda fit, né? Ah, vamos comer só saudável agora, 100% saudável. Cara, talvez alguém consiga, né? Mas eu ainda não vi, assim, alguém que consiga, de um dia para noite, começar a mudar. Agora eu vou comer 100% saudável e faz o quê? Aquela vontade de comer bolo, de comer doce, de comer chocolate, quando ela bate? Reprime? Você vai reprimir, aquilo vai sair de outro jeito. De forma inconsciente que tu não sabe como que vai ser. Não vai nem perceber, vai estar expressando de forma desajustada. Perfeito. Tudo tem Mas, um processo, né? mas acho que era isso aí, né? A gente fez um baita bate-papo já aí para hoje. Conseguimos trocar boas ideias. O que eu te pedia, se tu quer deixar algum recado final aí, também um convite para as pessoas aí, o pessoal chegar no teu, depois dessa live vai para o YouTube também, então chegar no teu Instagram, acompanhar teu trabalho, alguma frase que tu queira deixar as pessoas, uma inspiração de hoje Sim, aí. primeiro, assim, a gente colocou o tema dessa live desmistificando as ferramentas de autoconhecimento, né? Eu acho que, assim, deixar uma fala em relação a isso de que quer se autoconhecer, busque um profissional bom dentro daquela ferramenta de autoconhecimento, porque como tudo no mundo, né, tanto no ambiente acadêmico, tanto nas linhas da psicologia ou nessas linhas mais espirituais ou místicas, vão ter, gente, profissionais bons e profissionais ruins. Profissionais com um nível de consciência mais elevado, mais dedicados e responsáveis, e outros irresponsáveis vivendo uma fantasia, uma ilusão. Inclusive dentro da ciência. Dentro da academia, tem muitas pessoas
né, que a gente chama como se fosse uma religião, né, o cientificismo. Então, existem essas pessoas que são muito identificadas com esse campo científico que fecham os olhos completamente para outras coisas. Então, isso acaba sendo também como se fosse uma seita, uma religião. Então, assim, quer se autoconhecer? Busca um profissional bom, que realmente se dedicou a estudar aquilo ali, que você vê uma verdade, né? E é isso. Eu acho que essa é a principal dica. E para as pessoas que gostaram, né, da minha fala, querem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só me seguir no meu arroba, que é limiranda.eneagrama. Para além do Eneagrama, que é a minha ferramenta base, eu trabalho e gosto muito da psicanálise, gosto muito da psicologia analítica, amo filosofia, estou sempre estudando também. Então eu vou trazer essa visão como base o Eneagrama, mas buscando outras fontes de conhecimento para embasar tudo que eu passo e para as pessoas. Então é isso aí. Acho que vamos encerrar essa live, essa conversa aí. Muito bacana, acho que a gente se aprofundou bem. Então tá, gente, vai ficar salvo aí, tá? Quem pegou só uma partezinha aí pode assistir na íntegra. Quem vai pro canal do YouTube. É isso aí. Maravilha. Li, muito obrigado aí, tá? Obrigada, Neanda. Depois vou te convidar para você falar do seu trabalho. Você não falou muito, né? Mas as pessoas que sentiram ressoar também, gente, com a energia dele, vamos seguir ele lá no perfil dele. E é isso. Vamos marcar um próximo bate-papo. Marcamos sim. Bom, meu trabalho basicamente está no meu Instagram, está no meu canal do YouTube também. Eu andei os últimos anos assim, meio desfocado, na verdade, não estava botando assim, um esforço para trazer os meus conhecimentos, meus estudos para as outras pessoas. Agora estou entrando de novo nesse processo, devagarinho. Então, aguardem mais conteúdo aí. Vai começar a aparecer mais coisas. Maravilha. O meu Instagram é @neanderdamer. Tamo junto. Vamos nessa. Um beijo, gente. Obrigada aí pela participação de todos vocês, viu? Seguimos juntos. Tchau, tchau. Tchau.